Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Este é o episódio número 57, gravado hoje, terça-feira, 14 de janeiro de 2025. Pois eu decidi gravar esse episódio hoje sobre um assunto muito recorrente nos últimos 8 anos no mercado: contratar influencers para aumentar sua venda, seja por uma campanha, seja por uma necessidade imediata sua, e para reforçar a sua marca, divulgar a sua marca. Quantos clientes meus, gente, nestes últimos 8 anos, esses últimos 8 anos, porque é nesse período de tempo que nós temos esse fenômeno dos influencers, dos caras que ficaram por competência, por carisma próprio, por talento, milionários na internet que cobram cachês altíssimos porque o mercado lhes permite cobrar para divulgar a sua marca ou divulgar o seu produto. Então, obviamente, o grande objetivo é vender mais. Agora, esse objetivo de vender mais pode ser um objetivo de curtíssimo prazo, numa campanha, ou pode ser um objetivo de longo prazo, onde você vai vender mais, não só por fazer uma campanha, mas porque você vai reforçar, ou até, dependendo do desconhecimento que o público tenha da sua marca, você vai divulgar a sua marca para o mercado, vai tentar tornar a sua marca mais conhecida, e aí o caminho que as empresas acham é contratar um influencer. Pois eu vou dizer algo para vocês. Obviamente eu não tenho nada contra influencers, eu acho que eles estão fazendo o trabalho deles com muito mérito, com muita competência, né? Então nada contra eles. Porém, ontem eu estava pensando sobre esse assunto, eu já vi pelo menos 25, 30 clientes meus tentarem fazer esse esforço junto a influencers. Desde influencers de porte médio até influencers de grande porte. E nunca deu certo. Ah, mas então o Mubarak está dizendo que não é para fazer? Não, eu não estou dizendo isso. Lógico que não. Existem casos de sucesso. Agora, por que nunca deu certo nesses 25, 30 clientes que eu vi em loco o esforço para tentar, através de um influencer, vender mais numa campanha ou divulgar a sua marca? E por que para uns dá certo, para outros não? E também já vi, não meus clientes, mas eu já vi dezenas de empresas que fracassaram nessa tentativa com os influencers. Por quê? Porque, gente, você que é um administrador da sua empresa, não importa a sua posição no organograma, você tem que entender de uma vez por todas, e esse é o esforço deste canal também, você tem que entender que uma empresa é feita de processos. A vida é feita de processos. A nossa vida privada, o mundo é feito de processos. O mundo não é feito, a sua vida privada não é feita, a vida da sua empresa, falando agora especificamente do mundo corporativo, nada disso é feito com base em eventos, com base em eventos spot, em eventos localizados apenas em campanhas ou em momentos. Não se fala tanto, e com razão, que as empresas precisam ter sustentabilidade. E o que é sustentabilidade? Algo ser sustentável. E para este algo, que é o seu objetivo de vender mais e de divulgar a sua marca, ser sustentável, você, primeiramente, não deve contratar um influencer. Primeiramente, você deve, disciplinadamente, sentar com o pessoal que vai tocar esse projeto, normalmente é o pessoal de marketing, pessoal do comercial, pessoal de pesquisa e desenvolvimento de produtos, essa turma, você deve sentar com eles e estudar para você estabelecer um processo de campanhas, um processo de divulgação da sua marca. Enquanto você não tiver isso, você vai partir para soluções spot, soluções eventuais e gastar muito dinheiro, criar muita expectativa e gerar muita frustração e perdas. Porque na maioria dos casos não funciona. Mas eu quero que você entenda isso. O influencer, coitado, ele não tem nada a ver com essa situação.
Você é que está fazendo de maneira errada. Então, primeiro, estabeleça um processo. Processo de divulgação da marca. Processo de campanhas de vendas. É isso que você precisa fazer. E ao estabelecer um processo com a sua turma de marketing, você precisará definir um fluxograma, definir todas as tarefas que fazem parte desse processo. As tarefas de planejamento de uma campanha ou as tarefas de planejamento de divulgação da sua marca, a execução da campanha, a execução da divulgação da sua marca, aí talvez entre o influencer, o check que você vai fazer. Como é que eu vou saber se essa campanha está dando certo? Como é que eu vou saber se a minha marca está sendo mais conhecida? E tudo isso tem que acabar em vendas com ROI, com retorno sobre todo esse investimento. E as ações corretivas que você eventualmente terá que tomar ao longo do caminho. Eu acabei de descrever um processo de campanhas, um processo de divulgação da sua marca com base no PDCA. Um dia desses eu estava comentando com um cliente que parece que as pessoas esqueceram o PDCA. A vida se passa através daquela bolotinha que muitos já estudaram, outros desconhecem, o PDCA. Quando você vai fazer algo, se planeja, executa, checa e age. Plan, do, check and act. E aí você quer contratar um influencer. Então, veja a sua burrice. Você está indo diretamente para o do. Execução, você não planejou nada. Ou você fez um planejamento merreca. Seu planejamento não vai servir para nada. Essa é uma mistura de ignorância das empresas com preguiça. Você quer a solução mais simples, você quer a solução mágica. Eu escrevi aqui no meu outro computador, que me serve de apoio, alguns tópicos para conversar com vocês sobre essa questão. Primeiro, qual é a melhor maneira de você divulgar a sua marca? E eu tenho uma tese sustentada por dezenas de exemplos positivos. O primeiro passo para você divulgar a sua marca, o primeiro passo para você reforçar a sua marca é a sua empresa, na figura do CEO ou na figura do dono da empresa, preferencialmente na figura do dono da empresa, é que muitas vezes o dono da empresa e o CEO são a mesma pessoa, melhor ainda. Eu vou me referir então basicamente como o dono da empresa. Ele ou ela precisam ser figuras públicas. Eles precisam ter a cara da empresa. Mostrar a cara da empresa. Não esqueça de um detalhe. Você quer venda, né? Você quer venda. No final das contas, marca, campanhas, influencers, ou seja lá o que for, tudo isso é caminho para você vender mais, com margem. Para isso, você tem que entender que a venda, por mais simples ou mais complexa que seja, ela tem um grande componente de confiança. Você compra de alguém, você compra de uma empresa, você compra de uma marca, entre outras coisas, preço, manutenção, disponibilidade, porque você confia nesta empresa. E como é que você confia num CNPJ? Você tem que confiar num CPF. Então, o que eu estou dizendo na prática é que não adianta nenhuma empresa criar campanhas com influencers a peso de ouro se você, antes, empresa, não tiver o seu dono ou o seu CEO como uma grande figura pública da empresa. E este é um problema, porque eu conheço muitos CEOs, muitos donos de empresa que eles não têm a mínima vocação para aparecer em público. Você vê, deixa eu colocar aqui para eu não esquecer ninguém. Você olha para a Tesla. Quem é a cara da Tesla, da SpaceX, do X, antigo Twitter? É o Elon Musk. Como é que você explica que o valor de mercado da Tesla seja superior ao valor de mercado somado das 8 montadoras que vêm antes? Algumas muito maiores em receita do que a Tesla, como Toyota, como General Motors, como Ford, Nissan, Renault, Mitsubishi, não sei mais o quê, Volkswagen, Mercedes. Como é que você explica isso? Você sabe o nome do presidente da Mercedes? Você sabe o nome do presidente da GM? Você sabe o nome do presidente da Ford? Você não sabe. Agora, todo mundo conhece o Elon Musk. Ele é a cara da empresa. A marca Tesla está confundida com uma grande figura pública chamada Elon Musk. E assim, a Apple. Quem era a Apple?
Steve Jobs. Até hoje a Apple é Steve Jobs. O atual CEO, Tim Cook, é um cara mais discreto e tal, mas a Apple era e continua sendo Steve Jobs. A General Electric, na época do Jack Welch, há relatos nos livros dizendo que os fornecedores achavam que estavam fazendo negócio com Jack Welch, não com a General Electric. Os clientes compravam do Jack Welch, não da General Electric. Olha que beleza, olha que espetáculo de figura pública. O grande influencer da sua empresa é você que é o dono. E você tem que entender que isso está na descrição do seu cargo. Você, antes de mais nada, precisa, do jeito que você quiser, no seu estilo, mesmo que você seja introvertido, mesmo que você seja muito discreto, tímido, você precisa aparecer. Ou alguém da sua empresa precisa aparecer no nível de comando. Senão não adianta contratar influencer. Você não pode terceirizar esta parte que é o coração da sua empresa. Por isso é que não dá certo na maioria dos casos. Na época da Nissan, Renault, Carlos Ghosn, Walmart, Sam Walton, Disney, Walter Disney, a Renner, nos seus bons tempos, Galó, o SBT, Silvio Santos, a Starbucks, Howard Schultz, a Amazon, Jeff Bezos, a Berkshire Hathaway, Charlie Munger, e agora o Warren Buffett. A Virgin Group, Richard Branson, a Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, Mark Zuckerberg, JP Morgan, para quem conhece mais a área financeira, Jamie Dimon, Alibaba, a grande plataforma japonesa de comércio, Jack Ma. Jack Ma meio que sumiu porque o Partido Comunista convidou o Jack Ma para tomar um café e esse café está demorando bastante. O Jack Ma tá lá ainda, mas enquanto ele foi livre, ele apareceu como grande divulgador da Alibaba. A Ambev, lojas americanas, Burger King, Jorge Paulo Lemann. O pessoal dava crédito para as americanas dizendo, não, mas tem um cara que é a cara das americanas, que é o Jorge Paulo Lemann. Ambev no mundo, Anheuser-Busch InBev, Jorge Paulo Lemann. Pão de Açúcar, a Bílio Diniz. A WhatsApp, o Orlando City Soccer Club, o nosso Flávio Augusto. A Arezzo, o Alexandre Birman. O Nubank, David Vélez. E, para mim, o exemplo mais contundente de todos esses aqui no Brasil, Luciano Hang. Olha que espetáculo de divulgação ele faz da marca Havan, dos produtos da Havan. Olha o espetáculo que é o Luciano Hang. Ah, Mubarak, mas eu sou dono de uma empresa, eu não tenho todo esse talento público que o Luciano Hang tem. Mas você não precisa ter esse talento, você só precisa se mostrar. É importante, gente, que a empresa tenha uma figura pública que seja da empresa. Senão, esse trabalho com influencers não adianta. A empresa tem que ter um líder que seja o rosto da empresa. CPF, compra de CPF. A gente não diz que por trás de toda compra, de toda transação comercial e que de todo CNPJ existem os CPFs? Então, e aí você, tolamente, preguiçosamente, ignorantemente, você não quer fazer o seu dever de casa, você não quer estabelecer um processo, você não quer estudar o assunto, você não quer se tornar uma figura pública, e aí você faz o quê? Preguiçosamente, você tenta o atalho. E o atalho qual é? É você pegar um monte de ouro e pagar um influencer. E o influencer, ele é e sempre será representante dele mesmo. E mais ainda, você tem que estudar o nicho em que atua esse influencer. Ah, o influencer vende shampoo e eu vendo roldanas. Vou colocar a propaganda de roldanas com o influencer que vende shampoo, mas é óbvio que não vai adiantar. O influencer não vai ter nem autenticidade para divulgar o que ele nem conhece. Ele não sabe nem pronunciar o nome da sua empresa. Não faça isso com o seu dinheiro. O influencer, ele representa a si mesmo. As empresas que nós mais admiramos são aquelas que têm um rosto público. E isto nenhum influenciador vai fazer por você. Ah, mas e se o rosto público da empresa
sair da empresa, se for um CEO, um profissional de mercado, ou o dono morrer. Você trata, é um risco, lógico, seria um ponto contrário a isso que eu estou dizendo, mas é melhor correr esse risco do que correr o risco de você... Aliás, você nem está correndo risco, não vai dar certo você colocar com um influencer, a não ser em casos excepcionais. E eu sempre digo que a exceção é o exemplo do idiota. Enquanto o trabalho de um influencer é temporário, o trabalho do líder da organização é permanente. Você, dono da empresa, você precisa ser uma referência no mercado. Fala do Gerdau? Jorge Gerdau. Fala da Tramontina? Clóvis Tramontina. E na sua empresa, fala de quem? E aí você quer contratar um influencer, você só vai piorar a situação e ainda vai gastar dinheiro. Conclusão. Qual é o plano de ação oferecido pelo episódio número 57, gravado hoje, 14 de janeiro de 2025? 2 planos de ação, se você quer fazer campanhas e divulgar a sua marca. Primeiro, trate de definir um processo disciplinadamente para isso, para você entender o PDCA de divulgar marca, o PDCA da campanha, os medidores, como calcula o ROI, como é que você vai controlar toda essa situação antes de você sair correndo e pegar o seu rico dinheirinho e fazer algo que não vai funcionar para a sua empresa. Esse é o primeiro plano de ação, defina um processo. Para isso você vai ter que juntar uma equipe e alguém vai ter que estudar. Segundo plano de ação e o mais importante, você, dono da empresa, do seu modo, de vários modos, você, se você atua B2B, B2C, são maneiras diferentes, você tem que se tornar a referência do seu produto no mercado. Isto é o que significa a construção de uma marca. Não é você contratar um influencer que não sabe nem para que lado fica a sua empresa. Paulo Mubarak gravou o episódio número 57 em 14 de janeiro de 2025.